Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, gostaria de encerrar a mensagem acerca dos seres angelical, ou seja, angelologia. Vamos hoje falar sobre serafim. Quem eles que fazem, o que realmente eles fazem. Portanto, amados, convido vocês a meditar comigo no livro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, onde está escrito assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda está cheia da sua glória. E a base dos limiares moveram-se a voz do que clamava, e a casa enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo da sua mão brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz que dizia: A quem enviarei? E a quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, mais uma vez, Pai, entrando perante Tua presença, para ministrar Tua palavra, Pai. Eu te peço revestimento e unção, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor realmente quer, que eu venha falar, Pai. Usa a minha vida, Pai, usa meus lábios para transmitir Tua palavra da maneira como o Senhor quer, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero vos falar acerca dos serafins, o que realmente são os serafins. Eu vim tratando desse assunto acerca da ministração de angelologia, passo a passo, amado, para que nós pudéssemos compreender as naturezas dos anjos. Expliquei a vocês que arcanjo tem 2 asas, querubins tem 4 asas, e agora chegamos ao serafim. Os serafins são mencionados somente em 2 passagens bíblicas, em Isaías capítulo 6, e pouco sabemos acerca dele, e também no livro de Apocalipse capítulo 4. Portanto, amado, pouco sabemos acerca destes seres. Certos escritores creem que eles constituem a ordem mais elevada dos anjos, e que a característica que o distingue é de um ardente amor a Deus,
E a própria palavra serafim significa literalmente anjos ardentes, ou seja, anjos de fogo. Os serafins, o caráter do serafim é obediência incondicional à lei de Deus. Eles cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso, amados, muitas vezes quando oramos a Deus, quando oramos o Pai Nosso, sempre dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, amado, pouco sabemos acerca dos serafins. Serafins são seres que fazem parte da visão profética de Isaías. Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um trono, um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria seus rostos, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E eles clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins são seres angelical que serve de ornamento na glória dos céus. Diante do trono de Deus, eles não se afastam da presença do Senhor nosso Deus, pois a própria palavra diz que eles não cessam de exaltar e glorificar a Deus de dia e de noite. Eles não se afastam da presença de Deus. São seres que servem a Deus em louvor e não se atrevem a olhar a face de Deus. Isso está bem claro quando eles cobrem seus rostos com suas asas, inclusive cobrem seus pés em forma de humildade e temor a Deus. Isso nos leva a refletir, amado, quantas vezes nós temos entrado na presença de Deus de qualquer maneira, quantas vezes temos subido ao altar do Senhor com nossa veste, muitas vezes de qualquer maneira. Os serafins, para eles chegar na presença de Deus, eles cobrem seu rosto com suas asas para não olhar a face de Deus. Ele cobre os seus pés com suas asas para não aparecer a sua nudez. Eles mostram dessa maneira uma reverência, uma adoração ao Senhor Criador dos céus e da terra. Dessa forma, eles mostram uma forma de humildade e temor a Deus. Os serafins são de suma importância a Deus, que foi citado na revelação de Apocalipse de João. Ele diz acerca dos 4 seres viventes, ou seja, dos 4 animais, que cada um de si tinha 6 asas, diz ele, e ao redor e por dentro estava cheio de olho, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 4, verso 8. Esses seres, amados, não dormem, eles não cessam, eles não descansam, eles não dormem, eles são o verdadeiro guarda de Israel, onde a Bíblia diz que no Salmo 121, que fala acerca dos guardas de Israel, eles constantemente estão dizendo de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso confirma o que está escrito no Salmo 121, eis que não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Amados e diletos irmãos, eu gostaria de chamar a vossa atenção para esses 4 seres viventes antes de concluir a minha mensagem, porque aqui no livro de Apocalipse, o escritor de Apocalipse, ele traz uma definição clara desses 4 seres viventes. Ele demonstra-nos passo a passo
que cada um de si tem 6 asas, cada um de si está cheio de óleo por dentro e por fora, que eles são, não se afasta da presença do trono de Deus. Ele fala que, inclusive, no capítulo 4 inteirinho do livro de Apocalipse, amados irmãos, eu estou procurando aqui para falar com vocês, ele mostra-nos que ali há o rio da água da vida, há o Espírito de Deus, os 24 anciões, tronos, e fala sobre os 4 seres viventes que estão cheios de olhos por diante e por detrás. Quem são esses 4 seres viventes? Quem são eles? Por que eles não cansam nem de dia, nem de noite? A pergunta é, quem são esses seres e por que estão cheios de olhos por diante e por detrás? A resposta que eu posso encontrar dentro da palavra de Deus, esses 4 seres viventes são onisciência de Deus e a onipresença de Deus, são também, talvez, amados, vocês estejam pensando, onisciência não e a onipresença não são atributos somente do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e acaba pensando que o que estou falando seja talvez heresia. Calma, amados, deixa eu explicar. Esses 4 seres estão cheios de olhos, significa que eles são oniscientes, pois ele tudo vê, tudo enxerga, e isso significa onisciência. Cada um de si tem 6 asas, são capazes de se locomover com uma rapidez, ocupar todo o espaço, estar em todo lugar, então são onipresentes. Esses 4 seres viventes são também querubins e serafins, amados. São anjos que evoluíram de categoria e por assim se tornaram, além de ser guarda pessoal de Deus, se tornaram a própria anjos ornamentais dos céus. E Isaías teve esta visão. Ele diz que no dia que morreu o rei Uzias, ele qualificou esses 4 seres como sendo serafins. Ezequiel teve a mesma visão que nós vemos. Ele viu somente os querubins, ele somente qualificou eles como sendo querubins, mas ele também mostra que esses seres têm os rostos semelhante a leão, semelhante ao boi, semelhante ao homem e à águia. E agora, apóstolo João chega e nos mostra mais claramente, quando lemos sobre os seres celestiais, amado, nós ficamos muitas vezes pasmo com as coisas que existem por trás do universo espiritual. Vamos, portanto, estudar o primeiro ser vivente. A palavra de Deus diz que tinha rosto como de um leão. Leão, ele simboliza a força, o poder, a autoridade. O leão é o rei da selva. O leão, ele é símbolo da própria natureza de Cristo. A própria Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Leão é o rei da selva, amado. E a própria palavra de Deus diz que Jacó teve 12 filhos. São as 12 patriarcas. O seu primogênito era Rubens, mas Rubens não recebeu a bênção da primogenitura. Por que Rubens não recebeu a bênção da primogenitura? Porque Rubens contaminou a cama do seu pai. Quando ele deitou-se com uma da sua madrasta, ele contaminou a cama de Jacó, e por isso ele perdeu o seu direito de primogenitura. O segundo e o terceiro filho de Jacó era Simão e Levi, mas eles também não foram contemplados com a bênção da primogenitura, com a bênção que seria a bênção máxima,
que os filhos poderiam receber do seu pai, mas a bênção coube, amados irmãos, para o seu quarto filho, que era Judá. A própria palavra de Deus nos mostra quando Jacó reúne seus filhos preste a sua morte, no capítulo 49, versículo 8 e 10, de 8 a 10 do livro de Gênesis. Jacó estava prestes a morrer. Ele reúne seus filhos para lhe dar as bênçãos, e ele dá a bênção da primogenitura para Judá. Ele diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço do seu inimigo, os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão velho, quem o despertará? O cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Amados e diletos irmãos, nós sabemos que o cetro significa o poder, o legislador significa o rei. Jesus é o leão da tribo de Judá. Se nós lemos o livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, amado, nós veremos que João vê um livro todo selado, e não foi encontrado ninguém que fosse digno de abrir o selo, de desatar o selo e revelar o que estava contido naquele livro. Então João chorou muito, pois sabia ele que aquele livro, se aquele livro fosse aberto, grande revelação tinha para toda a humanidade. E a palavra de Deus nos diz que um dos anciãos que estava sentado no trono levanta e aproxima-se de João e diz: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. Apocalipse 5, versículo 5. Portanto, amado, Jesus é o primeiro ser vivente. Ele veio na terra em forma do leão da tribo de Judá. Ele, deixou a sua forma de serafim, do maior e do mais importante anjos, de mais importante autoridade que estava na presença de Deus, e desce na terra na forma de leão da tribo de Judá. O segundo ser vivente, a palavra de Deus diz que era semelhante a um bezerro. Existe alguma versão da palavra de Deus, alguma versão bíblica que diz bezerro, touro, boi, novilho e cordeiro. Eu não aceito, amado, a versão que diz semelhante a um boi, porque boi é um animal castrado, e o castrado, segundo o mandamento, segundo a lei de Moisés, não serve para ser sacrificado. Eu gosto muito da versão que diz cordeiro, porque Jesus é o nosso cordeiro pascual. Sabemos, amados irmãos, quando o Senhor Jesus foi batizado, passando-se no outro dia, que ele se passa diante de João Batista vê Jesus passando, e ele levanta seus olhos no dia seguinte após o batismo, e João vê Jesus, e que vinha para ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Portanto, amado, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o segundo ser vivente, que era uma forma de serafins nos céus, na glória de Deus, que fazia parte e glorificava a Deus todo instante da vida, desce na terra para ser o nosso Cordeiro, para sacrificar e entregar sua vida em prol da nossa vida. O terceiro ser vivente, ele tinha rosto como de homem. A Bíblia, amados irmãos, informa que o Senhor Jesus tomou a forma humana, e quando ele estava na condição humana, foi que Satanás induziu os homens a matar ao Senhor Jesus. A própria palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, nos revela que, sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte da cruz. Jesus, portanto, amado, foi quando ele despe-se da sua condição de serafim de Deus para se tornar carne. O Verbo se faz carne, o Verbo se torna carne, nasce na forma humana, e foi quando o Senhor estava no corpo humano, foi que ele se tornou nosso cordeiro e tomou o nosso lugar, morrendo por nós, morte da cruz. Quando Jesus morreu, amado, todo o inferno invadiu a terra. A própria palavra de Deus diz que houve escuridão. Escuridão é treva, amado. Treva simboliza a presença do inimigo. A própria palavra de Deus diz que houve saraiva, houve fogo, os sepulcros se abriram, houve uma verdadeiro catástrofe na terra, e todo o inferno invade a terra, invade, achando que sendo morto o Filho de Deus, eles poderiam dominar a terra. E Jesus, portanto, amado, ao ser sepultado, a palavra de Deus diz que ele desce até o lugar mais baixo da terra, onde fica o inferno, e encontra no inferno, o inferno se encontra desguarnecido, pois todos os demônios do inferno haviam invadido a terra. Todo o demônio que estava no inferno estava agora invadindo a terra. Jesus desce no domínio de Satanás e encontra lá o inferno desguarnecido. Só estava a morte, Satanás, pois Satanás não abandona seu trono. E Jesus chega naquele lugar. Ele vai entrando no domínio do inimigo da nossa alma. Ele penetra naquele lugar, no domínio onde Satanás está sentado sobre o seu trono. Satanás não suporta a luz que irradia do corpo de Jesus, cai aos pés do Senhor Jesus. Jesus pisa no pescoço de Satanás e toma-lhe a chave da morte e do inferno. Havendo-se dando um brado, Deus dizendo: vinde a mim, filho meu. Jesus ressuscita gloriosamente, cumprindo-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está? Jesus agora olha para dentro do inferno e diz: onde está? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Onde está o inferno, a tua vitória? E o próprio Jesus diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Jesus cumpriu a lei. Jesus agora tomou o nosso pecado, se tornou o nosso Cordeiro Pascual. E quando este ser vivente, amados irmãos, semelhante a uma águia, Jesus ressuscita, recebe asa como de águia. E quando o Senhor Jesus ouve a voz de Deus dizendo: vinde a mim, filho meu, ele recebe duas grandes asas como asa de águia. Ressurge da morte e escortado pelo exército celestial, por uma nuvem de anjos, até a presença do portal dos céus. No livro de Salmo 24, está registrado a seguinte maneira: os anjos que levavam o Senhor Jesus até a glória dos céus, chega no portal dos céus e diz: ó portal eterno, levantai as vossas cabeças, levantai entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Mas, amados e diletos irmãos, até o presente momento, Deus não havia revelado aos anjos guardiões dos céus que Jesus estava retornando glorioso, não mais como na forma de leão, não mais na forma de um cordeiro, não mais na forma de um humano, mas sendo o Rei dos reis e Senhor do Senhor. Ele estava voltando agora para sentar-se à destra do Pai. Então, os anjos que estavam guardando a entrada dos céus interrogam: mas quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E os anjos escortadores respondem: o Senhor, forte e poderoso,
O Senhor poderoso na guerra. Salmo 24, versículo 8. Portanto, amado, os anjos guardiões dos céus abrem o portal dos céus e o Senhor Jesus entra e assenta-se à destra do Pai para ser o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, para estar na glória ao lado do Pai, para exaltar e glorificar a Deus, para ficar cada instante da vida dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este, amado, são a incumbência de todos que a Bíblia mostra-nos dos serafins na glória dos céus. Isto será, amados irmãos, uma presença gloriosa nos céus, quando nós encontramos com Deus na glória, quando nós estivermos diante do Senhor, nos céus dos céus, recebendo dele o nosso galardão, pois sabemos, amados, que brevemente a trombeta dos céus soarão, e nós iremos conhecer na intimidade de Deus tantos querubins, serafins, arcanjos, anjos. Iremos conhecer, pois nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, e Jesus é a cabeça da igreja. E aonde a cabeça da igreja se encontra, o corpo também se encontrará, pois cabeça não vive separada do corpo, o corpo não vive separado da cabeça. E a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E se Cristo está sentado à destra do Pai, então nós também temos que subir e nos assentar à destra do Pai, pois este faz parte da igreja do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, encerro aqui a minha mensagem acerca do angelologia. Encerro aqui, amados, a mensagem que fala sobre anjos, anjo do Senhor, arcanjos, querubins e serafins. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça e paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, te dou graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossa vida, pela tua benignidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Te agradeço, Senhor, por o Senhor ter nos chamado das trevas para fazermos parte, Senhor, da luz, por o Senhor ter nos transportado, Senhor, do reino do pecado para o reino do teu amor, por ter nos feito, Senhor, filho do Senhor, por ter nos feito, Senhor, servo do Senhor, corpo do Senhor Jesus Cristo, membro do corpo do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, e te louvo em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados.